suas palmas, hein? Suas palmas. Diga assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vivo pela fé e não vacilo.
criatura em Cristo Jesus, dê um grito de júbilo aí. Tá fraco, tá um pouquinho fraco. Vamos de novo. Quantos são nova criatura em Cristo Jesus? Dê um grito de júbilo. Senhor, o meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Feche seus olhos nesse momento. Agradeça a Deus pelo seu dia de hoje, pelo fôlego de vida, por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Ele morreu por nós, Ele sangrou no madeiro por nós. E essa música que nós vamos cantar agora, ela fala sobre o filho pródigo. E ela diz que Deus vai colocar um anel no nosso dedo, novas sandálias para suportarmos o ide. E eu vejo nessa passagem que o filho pródigo, ele não tinha um relacionamento bom com seu pai. Então ele foi pedir a sua herança. E naquela época, quando ele pedia a herança, o filho pedia a herança com o pai vivo,
morte para o pai que significava o quê? Que ele queria ver o pai morto. E mesmo assim, depois dele ter errado, depois dele ter vacilado, gastado todo o dinheiro do pai, né, da herança do pai, e quando ele voltou para casa, o pai estava lá de braços abertos para receber ele. E Jesus, ele está de braços abertos para nos receber. Somos pecadores, somos falhos, mas Deus nos ama. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. Declara, igreja. Afundei meus barcos no cais, e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Vamos cantar do início. Ele abriu. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele nos deu o quê? Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão.
beleza da tua santidade. Te exaltamos, ó Aonde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Glória a Deus. Te adoramos, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito por nós, Deus. Porque nós éramos órfãos e hoje nós somos filhos. Porque o Pai nos adotou e somos cordeiros com Jesus de toda a herança. Olha que coisa linda. Nós somos cordeiros com Jesus. Porque o Pai nos adotou e Ele nos ama. E Ele está aqui essa noite. Então vamos adorar e bendizer o nome dEle. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Nós éramos o quê? Eu era órfão, hoje sou filho. Declare mais uma vez: o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Vamos cantar do início com tudo.
o Espírito Santo aqui, o nosso Consolador. E o Espírito Santo habita em nós. E nós somos filhos de Deus. E Ele nos adotou. Nós somos herdeiros de toda herança. Isso é uma dádiva para nós. Porque nós não somos merecedores, mas Ele nos ama. Ele está aqui. E Ele quer fazer. Ele quer fazer o melhor para a sua vida. Não sou mais órfão, agora filho sou. O Pai nos adotou. Agora filho sou. O Pai nos adotou. O Pai nos adotou. O Pai nos adotou. Glória a Deus. Ele nos adotou. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, Deus, na beleza da tua santidade. O Pai nos adotou. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia nós iremos nos alegrar diante do Senhor. Pode vir os problemas, as tribulações, todavia nós iremos nos alegrar diante do Senhor. Eu não sei o que você está passando essa noite, o que você está passando, mas eu creio que todavia você vai se alegrar diante do Senhor. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Hoje na EBD nós falamos sobre alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Todavia nós iremos nos alegrar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Ainda e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Vamos cantar do início. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Os
Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Adora o nome dele, exalte, agradeça a Ele. Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele vive, Ele é a nossa esperança.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Tua presença é tão maravilhosa no nosso meio. Só tu tens o poder, só tu tens a direção para as nossas vidas. Quantas coisas acontecem no nosso dia a dia, mas tu tens o controle de tudo e todas as coisas. Oh Deus, não queremos só apenas uma visita na nossa casa, no nosso coração. Queremos uma liberdade, ó Pai, contigo. Então, Pai, queremos te pedir, vem habitar em nós. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Aleluia. Essa é a nossa oração, Jesus. Vem habitar em nós. Não queremos só uma visita, queremos algo diferente. Queremos uma presença real em nós. Oh, venha desfrutar, Senhor. Venha, estamos à tua disposição. Queremos a tua presença, Jesus. Vamos cantar. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Mais que tudo, mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, a tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. A tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Você pode erguer as suas mãos aos céus e glorificar o nome do Senhor. Diga: Ele está aqui neste lugar, queridos. Ele está aí na sua vida, você que está aí atrás. Ele está aí na sua vida, você que está na galeria, você que está aqui na frente. Aleluias, aleluia. Oh, aleluias, aleluias. Exalte o nome dele. Deixa a glória de Deus descer na sua vida. Deixa a glória de Deus vir sobre o seu casamento. Deixa a glória de Deus vir sobre o seu lar. Deixa a glória de Deus vir sobre a sua vida. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, meu Pai. Te louvamos na beleza da tua santidade. A tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona.
tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Repita: a tua glória, a tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. A tua glória, Senhor, a tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Você pode aplaudir o nome dele, exaltar o nome dele. Dá glória a Deus bem alto. Ele habita na tua vida, ele habita na tua família. Exalte o nome dele. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda a adoração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Dê um abraço, um beijo, uma palavra a essa pessoa, um toque nas mãos. Não sei o que você vai fazer, mas faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida desta pessoa. Faça isso para a glória de Deus. Amém, queridos? Boa noite a todos vocês, que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Olhe para mim, você está na Igreja de Nova Vida em Vila Rosalia, sou o pastor Ney. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente, para quem não nos conhece. Amém? Deus abençoe você ricamente. Eu quero deixar alguns anúncios para você. Terça-feira agora tem culto da família, você não pode perder. Nós vamos estar trazendo uma palavra para o seu coração. Então, faça isso, tá bom? Venha. Quarta-feira, temos um culto chamado Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas da manhã. Você não pode faltar. Quinta-feira, temos oração de joelhos aqui. Estamos juntos na quinta-feira, um louvor, uma palavra. E depois dobramos os nossos joelhos para a gente orar, pedir a Deus uma graça para a minha vida e para a sua vida. Então, você tem essa oportunidade de estar conosco nessa semana. Diga amém, por favor. Amém. Seu amém é importante, tá? Domingo de manhã temos o nosso culto de louvor e adoração. Antes temos a nossa escola bíblica dominical, então você não pode faltar. E à noite temos esse culto que você está presente. Amém, queridos? Esses são os nossos anúncios. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós temos duas pessoas que nos visitam, o Douglas e a Bruna. Pode ficar de pé, por gentileza, só para conhecermos. Em cima, embaixo, do lado. Cadê você? Faça um sinal. Está ali o Douglas e a Bruna. Cadê a Bruna? Está ali. Queria que a igreja desse uma salva de palmas. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Repito, vocês estão na Igreja de Nova Vida em Vila Rosalia. Quem vos fala é o pastor Ney, tá bom? Aniversariante, queria orar pela Raíssa. Vem aqui na frente para a gente orar por você. Cadê a Raíssa? Filha da Renata, queremos orar. Tem mais alguém que está fazendo aniversário, deseja uma oração? Saia do seu lugar, por favor, e venha aqui, que nós vamos orar por você, tá bom? Se aproxime mais, você que está fazendo aniversário. Cadê? Vamos lá. Pegue na mão aí, ó, desse moço bonito aí, ó. Amém. Amém. Vamos orar. Raíssa não veio, então vamos orar pelo Oeste, né? Cadê você? Ah, poxa.
Vamos orar, agradecer a Deus. Tem mais alguém, gente, que deseja uma oração? Não? Então vamos orar aqui. Estenda as mãos aqui para frente. Meu Deus, eu te dou graça pela vida dos teus filhos que se encontram aqui no teu altar, te dando graça pela vida, ó Pai. Eu te peço a tua bênção para a vida dos meus queridos irmãos, que a tua presença sobre eles esteja, ó Pai, neste momento tão especial que eles estão completando mais um ano de vida. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus nós oramos, já te agradecemos, amém? Que todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Alaeste, Deus abençoe ricamente, tá bom, Raíssa? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Podem se sentar. Queridos, nós vamos fazer agora o nosso ofertório. Antes, eu queria pedir a ajuda dos irmãos. Nós compramos
A Márcia quer agradecer aqui às irmãs. Cá. Amém, amados? Olhe para cá. Amém. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer ao meu Deus, como sempre, Ele nos surpreendeu ontem. Ontem tinha muitas mulheres aqui, muitas mulheres receberam muito de Deus, e eu estou muito feliz porque vocês, meninas e meninos, mulheres e homens, né, acreditaram no nosso trabalho e nos apoiaram. Então, eu só tenho uma palavra para vocês, gratidão. Tá bom? Vamos aplaudir Jesus, né? Pelo trabalho das mulheres ontem. Foi uma bênção o trabalho das mulheres. Uma bênção, uma bênção. Eu queria chamar aqui o seu Jonas e a sua esposa, por gentileza. Vem aqui à frente. Cadê eles? Estão lá atrás? Bem lá atrás, né? Chamá-los aqui. Queria apresentar esse casal à igreja. Amém? Chegue aqui à frente. Esse é o seu Jonas e sua esposa. Chega aqui, por favor. Seu Jonas foi 20 anos ou mais. Seu Jonas, 20 anos? Eu sempre esqueço. 28 anos de diaconato, só tem quanto tempo? São 15 anos no Ministério Diaconal, no Nova Vida. Está vindo para cá e nós já apresentamos ele ao Ministério Diaconal. E hoje estamos apresentando a igreja, que a igreja ganhou mais um diácono aqui, que é o seu Jonas. Se aplauda Jesus, seja bem-vindo, você e a sua esposa. Amém? Vocês vão vê-lo, eles trabalhando aí. E o seu Jonas, ele vai assumir algo muito importante aqui na igreja, né? Que é o lado evangelístico da igreja, evangelização, né? Todo mundo foge disso e ele vai estar trabalhando no evangelismo aqui na igreja e tantas outras coisas também, amém? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Deus abençoe, muito obrigado. Queridos, hoje me colocaram assim numa sinuca de bico. Eu tinha que fechar uma série de mensagens, são 4 mensagens falando sobre Elias, e hoje eu fecharia, e não sei se foi a intenção desse povo que vai dançar daqui a pouco, mas eles me chamaram para ver um trabalho. Pastor, fique olhando aí. E eu passei, nem dormi a parte da tarde. Eu cheguei em casa, fiquei agarrado, pensando no que falar, e eu disse, e agora? Eu tenho que pregar sobre isso, né? E, cansado, semana pesada, sábado pesado, domingo de manhã preguei, né? Já estava tudo pronto, a mensagem da noite, mas fizeram isso comigo, né? Então, se eu der uma cochilada aqui, você me perdoe, tá bom? Mas eu gostaria que colocasse na tela Marcos 14, versículo 3 a 9. Eu não preparei nada, como eu disse, não preparei transmissão nenhuma, mas nós vamos ler Marcos 14, 3, 9, que vai dizer, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, né, o fariseu, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus Cristo. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podes fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde, antecipou-se ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Pai, obrigado por essa leitura, fala conosco em nome de Jesus, todos digam amém. Queridos, através desses versos, nós vemos que a intenção do fariseu, do leproso, né, desse Simão, em levar Jesus à sua casa, era simplesmente de mostrar às pessoas que recebia alguém importante em sua casa. Só foi isso. Visto que a casa ficou, durante o jantar, a casa ficou aberta.
Então ele queria mostrar às pessoas que tinha uma autoridade altíssima ali e que era Jesus. Ele não se importou verdadeiramente em servir Jesus com amor, através de um gesto simples como lavar os pés, beijar a face de Jesus. O ato de lavar os pés era um costume ao receber visitantes ilustres ou qualquer outro tipo de visitante, um modo hospitaleiro de servi-los, como lemos em 1 Timóteo 5,10, fala sobre esse assunto. O ósculo santo, beijo, também era um cumprimento muito comum entre os judeus. Mas Simão, o leproso, o fariseu, não realizou as mínimas honrarias a um visitante tão importante, ilustre como Jesus. Por outro lado, a mulher fez muito mais do que o necessário. Agora, quantas vezes nós agimos como o fariseu, querendo apenas demonstrar aos outros que temos Jesus, que Jesus está na nossa casa, que Jesus está presente, não é verdade? Demonstramos Jesus através de uma Bíblia que carregamos, mas não lemos. Demonstramos Jesus orando por algumas pessoas, mas na nossa casa não oramos, não jejuamos, não buscamos o Senhor, não vivemos uma vida com Jesus Cristo. Vivendo esse homem uma religiosidade, muitas das vezes vivemos uma religiosidade, muitas vezes uma religiosidade de aparência, não se importando em nos humilhar diante desse Deus, confessando a nossa situação pecaminosa a Ele. Não nos interessamos, derramando lágrimas de um verdadeiro arrependimento. Não fazemos isso adorando com um coração sincero, lavando seus pés, os pés de Jesus. Algumas vezes ainda nos achamos melhores ou mais santos do que as outras pessoas. Sabe? Agindo de uma forma preconceituosa. Muitas das vezes agimos assim. Na igreja, nós cantamos louvores, choramos, contribuímos com dízimos, mas muitas vezes, na verdade, é apenas uma fachada, pois no nosso íntimo estamos distantes de uma genuína comunhão com Deus, com o nosso Pai. Agora, o intuito aqui é que sejamos como essa mulher. Acheguemos-nos diante dele humildemente. Temos que nos achegar a ele. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração muito mais do que nós mesmos. Ele conhece os nossos corações. Devemos confessar as nossas falhas. Não há nada que podemos esconder dos seus olhos. Não há nada que podemos esconder de Deus. Confiando, querido, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o nosso Deus presente neste lugar através da pessoa do Espírito Santo. Se não tivermos forças e pedirmos ao seu Santo Espírito, pois é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, diz Romanos 2, versículo 4. Agora, o primeiro item que eu quero hoje trabalhar no meu coração e no seu coração é isso. Vamos ver as definições de algumas palavras deste texto aqui. E uma delas é o vaso de alabastro com unguento. Vaso de alabastro com unguento, frasco de gargalo comprido feito de material delicado. Alabastro era um gesso branco, finíssimo, uma pedra mais suave do que o mármore. Unguento, um perfume precioso que era transportado em frasco dessa natureza. A maioria desses frascos era proveniente de Damasco, na Síria, ao passo que o mais excelente unguento de nardo procedia de Tarso, lá na Sicília. Denário era uma moeda romana feita de prata e valia um dia de trabalho de um lavrador. 500 denários correspondia a 500 dias de trabalho. Aquele frasco
correspondia a 500 dias de trabalho. Repita comigo, quantos dias? 500 dias de trabalho. Meu Deus, para ser lançado no chão, ou para ser desperdiçado. E os discípulos, quando olhou aquilo, disse: doida, maluca, vende isso e dê aos pobres. São 500 dias de trabalho. Maria, ela pega, essa Maria, a Madalena, ela pega e unge Jesus. Jesus pagou o preço para nos salvar. É por isso que ela fez isso. Esperando que a sua resposta ao amor que Ele mostrou por nós seja entrega total de vida a Ele. Agora eu te pergunto, como tem sido a sua resposta? Você tem respondido de maneira satisfatória ao amor que Ele tem dado a você? Será que você tem correspondido como esta mulher? Há uma história contada nos evangelhos que ilustra muito bem o que Jesus espera de nós. Então vamos olhar essa história de um jeito um pouco diferente, examinando cada questão nesta noite. Veja a definição dessa personagem. Essa personagem, certa pecadora. Alguém olha e diz assim: ela é uma pecadora. Certa pecadora entrou. Simão, ele abre as portas da sua casa, dá um jantar e diz para aquela sociedade: estou recebendo Jesus, olha aí, ó, eu estou recebendo uma pessoa ilustre. Mas quando ele abre as portas, entra uma mulher. Ninguém sabia como ela ganhou aquele frasco. Se foi com prostituição, se foi com roubo, ninguém sabe de nada. Você sabe? Me conta aí qual é a história dos dias de trabalho dela. Me conta que eu quero saber. Mas ela sai entrando naquele lugar porque as portas estavam abertas. Mas Jesus gosta disso, de porta aberta, sabe? Jesus gosta de portas abertas. Sabe por quê? Porque aqui é um hospital, a porta está aberta, aqui é um pronto-socorro. Quando você entra, você é curado, você é transformado, a sua vida é mudada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Amém. Se Jesus está na sua vida, aplauda Jesus, porque Ele te cura, Ele te salva, Ele te liberta, faz coisas grandes por você. Diga amém, por favor, queridos. Certa pecadora era o nome dela, sabe? Certa pecadora chamada Maria Madalena entrou ali. Aí diz Lucas 7:36, diz assim: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Sabe? Ela sabia quem estava ali. Sabe? Você sabe quem está aqui hoje, gente? Você sabe o que Ele pode fazer na sua vida? Será que você sabe disso? Será que você reconhece o poder, a autoridade de Jesus Cristo hoje presente aqui na pessoa do Espírito Santo na sua vida? Ela sabia quem estava na casa daquele fariseu. Ela sabia quem estava na casa daquele leproso. Ela sabia. Ela disse: eu vou lá. Hoje a minha vida vai mudar. Eu quero dizer, você veio, você sabe quem está aqui e hoje a sua vida vai mudar. Diga para você mesmo: hoje a minha vida vai mudar. Agora, a pergunta é, geralmente as pessoas procuram Deus por quê? Para quê? Né? Por que as pessoas procuram Deus? Elas procuram Deus nas tragédias humanas. As pessoas procuram Deus assim. Quando uma forte chuva inunda uma cidade, um terremoto de grande proporção destrói casas, prédios, aí os seres humanos lembram de Deus. As pessoas procuram Deus quando são vítimas da injustiça. As pessoas procuram Deus. Elas procuram Deus quando precisam de milagres. As pessoas fazem isso. Quando há apenas uma única chance de vida, elas procuram Deus mais intensamente. Essa chance depende de um milagre, sabe? Então lá está o homem à procura de Deus. Procura Deus assim mais intensamente, quando a coisa começa a apertar. Mas não é isso que aconteceu em Betânia. Em Betânia acontece algo diferente. E eu espero que aqui seja a Betânia e aconteça algo diferente. Na sua vida hoje vai acontecer algo diferente. Não há ali em Betânia, Diácono Rogério, catástrofes da natureza. Em Betânia não tinha perseguição, Daniel.
não tinha guerra, e nenhum pedido de milagre. Ela não estava doente, ela não precisava de cura, né? Como Bartimeu, como o homem do tanque de Betesda, não precisava. Maria, ela está sendo levada ali, Daniele, por um amor avassalador, porque ela sabia quem estava ali. Quando eu entro por essas portas, porque eu sei quem vai estar habitando aqui dentro deste lugar. Será que tu sabes quem está habitando aqui neste lugar? Ela tinha um amor avassalador. É um amor que toma a alma de humano. Eu não sei viver sem você. Ela era uma pessoa, meninas, apaixonadas por Cristo. Será que vocês que vão dançar hoje são tão apaixonados por Cristo e capazes de largar o pecado por amor dele? Você que está aqui, você ama tanto Ele, que você tem vontade de largar os tipinhos de coisas que você está vivendo por amor a Ele? Então Maria está sendo levada ali por um amor. É um amor que toma uma alma humana. Mas você pode me perguntar, pastor, mas como isso acontece? E eu te respondo, sabe como isso acontece? É como se um sedento fosse literalmente encharcado por correntes de um rio de água viva. Só foi isso. Eu te respondo, essa é a resposta. É como se o faminto, que há dias não come, fosse servido o pão da vida. Te respondo. Mais uma vez, é quando a alma humana sente as torrentes do perdão divino arrebentando as fortalezas da condenação. Resultado é o amor, um amor extravagante. É o que ela estava vivendo, um amor extravagante. Um amor pelas coisas de Deus, um amor pela obra de Deus, um amor pela igreja. Sabe? Não tem nada que te pare, é um amor pela igreja, é vontade de estar na presença de Deus, sabe? É vontade de estar nesse amontoado de gente aqui, mesmo no finalzinho do coronavírus, é vontade de estar aqui, sabe? E essa mulher tinha essa vontade. Quando ela viu aquelas portas abertas, sabia que Jesus ia estar lá na casa do fariseu, do leproso, não é isso? Do Simão, disse, eu vou lá. Mas o que eu vou fazer lá? Eu vou pegar o que eu tenho de melhor. Eu vou pegar o meu vidro de alabastro e vou chegar lá e vou sentar próximo a ele, vou quebrar aquilo e vou dizer aqui, ó, estou te dando o melhor. Mas sabe o que tinha no coração dela? Não um desejo de receber de Jesus o melhor. Ela foi ali para dar o melhor. Você hoje veio fazer o que aqui? Receber ou dar? Hein? Porque Deus não precisa de nada que nós temos. Nada. Deus não precisa. Mas Ele quer a sua adoração, Ele quer o seu louvor, Ele quer a sua veneração. Agora, sabe o que o rei Davi fez no Salmo 51? Ele escreveu assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não, repouses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Repita, sustenta-me com o espírito voluntário. Ao Salmo 51, 10, vai dizer, abre, Senhor, os meus olhos e a minha boca manifestará os teus louvores. Abra os meus olhos. Sabe o que ela queria ali? Senhor, abra os meus olhos. Eu quero me colocar aos teus pés. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. A presença de Jesus na sua vida pode mudar o teu relacionamento com a sua mãe, pode mudar o teu relacionamento com o teu pai, pode mudar o relacionamento com o seu irmão, pode mudar o seu relacionamento com quem for. É Jesus na sua vida. Você tem que se apresentar a Deus como essa mulher, se apresentar a Ele, porque quando você se apresenta a Ele, Ele muda tudo na sua vida, Ele te dá a direção, mas dê o teu melhor primeiro para Ele operar na sua vida. Agora, quando esse amor começa a transbordar no interior do ser humano, ele precisa depressa expressar isso. Então aquela mulher, ela corre, ela tem que ir até Jesus, lança sobre ele toda a sua ansiedade.
Hoje eu quero dizer para você, lance sobre ele toda a sua ansiedade, por favor. Você entrou aqui para assistir um culto de louvor e adoração a Deus, amém? Será que eu estou mentindo? Você entrou aqui para assistir um culto de louvor e adoração a quem? Você não é um cliente de um shopping. Você não entrou aqui, você não é um cliente de um shopping. Você entrou aqui para louvar e adorar ao Senhor. Porque um cliente de um shopping não sabe o que vai receber e não sabe o que vai comprar. Um cliente de um shopping. Muitos cristãos se comportam no templo como clientes. Eles olham a maneira como as pessoas se vestem. Eles olham no estacionamento o carro melhor que uma pessoa pode utilizar, a maneira como falam. Sempre criticam o dirigente da música. Hoje não foi muito bom, não. Como um cliente de um shopping. Vão avaliar a mensagem do pastor. Clientes, queridos, não tem um motivo certo para adorar um cliente. Alguns entram por essas portas para serem alimentados. Isso faz parte, mas é um efeito colateral. Não é um princípio da adoração. Para ser alimentado é preciso ter fome. Alguns cristãos vêm ao templo, mas não trazem a fome e a sede de justiça em suas almas e em seus corações. Não trazem isso. O verdadeiro adorador, ele vem encontrar-se com Deus. O seu coração está cheio, sabe de quê? O verdadeiro adorador? De gratidão. Ele está cheio de gratidão e ele precisa extravasar essa alegria. Essa alegria por Cristo. Sabe? Foi em Betânia, a casa de Simão, o leproso, o fariseu, que aconteceu tudo isso. Tu imagina aqui, na casa de Deus, onde tem pessoas santas, cheias do Espírito Santo de Deus, o que Deus pode fazer na tua vida hoje. Aleluia! Como Deus pode transformar a sua vida nessa Santa Ceia hoje. Essa mulher teve 3 atitudes. A primeira, a atitude de Maria, quebrando o alabastro, caríssimo para ungir Jesus. Ela quebrou o frasco, derramou o perfume muito caro de nardo puro, derramou sobre a cabeça de Jesus, diz o versículo 3. A casa encheu-se com cheiro, com uma fragrância aqui de perfume. Agora, adorar a Jesus, queridos, é oferecer a Ele presentes caros. Você pensa que eu vou te pedir dinheiro, você está errado. Adorar a Jesus é oferecer presentes caríssimos. O Salmo 116, versículo 12 vai dizer, pega essa para a sua vida hoje, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem tido comigo. Que darei eu ao Senhor. Nessa pandemia toda você está vivo. Quantos foram à sepultura? Você está vivo. Aleluia. O que darei eu ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? Aí sabe o que diz Êxodo 23, versículo 15? Moisés dizendo, Deus mesmo disse, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Ah, pastor, agora você vai pedir dinheiro. Não. Adorar, Daniele, é oferecer presentes caros a Deus. Porque adorar é expressar, sabe o quê? Amor a Deus. Certo homem conta uma história. Certo homem voltava de uma viagem de negócios e quis levar uma lembrancinha para sua esposa. O que ele quis levar? Uma lembrancinha para sua? Que estava esperando ele em casa. Esse homem entrou numa perfumaria no aeroporto e pediu uma colônia. A atendente prontamente lhe trouxe uma essência muito suave, Daniel.
ele pergunta, quanto custa? Ela, custa alguns dólares. Quantos dólares? Hoje, R$400. Quantos dólares seriam? Vamos botar R$400, nos reais nossos aqui. E ele vira e diz, moça, por acaso você teria alguma coisa mais barata? Ele veio atrás de uma colônia, suave. Quando ele viu que custava R$400, ele disse, moça, não tem algo mais barato? Disse o homem. Então ela lhe trouxe um creme hidratante, também com cheiro suave, e disse, custa 200. Ele disse, está muito bom, mas eu estava pensando em alguma coisa mais barata. A atendente voltou com um shampoo de cabelo, que custava R$80. Ele vira, moça, queria algo mais em conta. Daí a atendente trouxe Tianeia. Um batom que custava R$15. O homem olhou o batom e disse, olha, o batom tudo bem, mas será que você conseguiria alguma coisa bem mais barata? A atendente parou um pouco, olhou para o cliente, então ela tirou debaixo do balcão um espelhinho daquele que mulher gosta de. Um espelhinho. Colocou na mão dele e disse, esse custa R$3. Ele disse, então, esse eu quero. Parece engraçado, mas é assim que muitos filhos de Deus se apresentam diante de Deus, com presentes baratos. Eles oferecem a Deus, você acha que eu vou pedir dinheiro? Eles oferecem a Deus, Daniele, trazem migalhas da sua atenção. Te pedir dinheiro? Migalhas da sua dedicação, migalhas do seu tempo, migalhas do seu dinheiro, e ainda querem que Deus lhe dê tudo de bom e do melhor. Entrega migalhas. Alguns se sentem o máximo porque dão 10% do seu ganho à igreja. Maria de Betânia planejou aquele ato de adoração com muito cuidado. Sabe o que o nosso texto vai dizer no versículo 3? Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas agora eu quero lhe mostrar a maneira como se presenteia, ou como se dá presente. Como o presente é oferecido. O presente é oferecido quebrando o vaso de alabastro. Ela derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Se ela tivesse derramado apenas gotas, aqueles que estavam em volta diriam, ó, vejam quanto amor ela tem pelo Mestre. Se ela derramasse, Daniele, apenas a metade do nardo, e guardando a outra metade, talvez eles tivessem dito assim, que bom, você vai pegar agora o restante e dar aos pobres. Vejam que dedicação, nunca vimos algo semelhante a isso dessa mulher, mas não. Maria, a Madalena, quebrou o gargalo do vaso e derramou completamente o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Por isso disseram, que desperdício. Sabe? Já viu quando você se dá para Deus? Você está em tudo, as pessoas dizem assim, você é um fanático. Não é assim? Quando você fala assim, vou ajudar lá na igreja, o pastor está fazendo uma lavagem cerebral. Não é assim? E o jovem, quando está preso em alguma coisa, não tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, tal. O outro jovem disse, tu é muito careta, rapaz. Tem que viver a vida, que negócio é esse de Deus? Ela quebra aquele frasco, sabe, gente? Ela desperdiça tudo, ela joga tudo no chão, joga na cabeça de Jesus Cristo e diz, é isso aí! E os próprios discípulos do próprio Jesus, que estava sendo abençoado, disseram, tem que dar aos pobres.
eu queria parar aqui e levar a sua atenção para essa figura do alabastro, sendo quebrado para despejar o perfume. Há uma analogia preciosa aqui. Pega isso na sua vida. Rogério, crentes inquebráveis jamais poderão ser utilizados para alegrar a Deus. Pronto, eu podia acabar a mensagem aqui. Vou repetir para você, porque você pode não vir mais aqui na igreja. Você pode não vir mais aqui. Porque palavras de confronto, elas magoam muito. Elas doem muito no nosso interior, porque estamos errados. Mas eu repito, crentes inquebráveis, Léo, jamais poderão ser utilizados para alegrar Deus. Se você descer do seu pedestal, se você não largar essa altivez, você jamais poderá oferecer o bálsamo do seu amor a Deus. Se você não largar o pecado, se você não largar essa vida que você está vivendo, você não vai agradar a Deus. Adoradores inquebráveis oferecem adoração imprestável. Eu te faço uma pergunta, não precisa me responder. Quando foi a última vez que você foi quebrado pela palavra de Deus? Não responda. Fica tranquilo. Mas eu vou fazer a pergunta de novo. Quando foi a última vez que você foi quebrado pela palavra de Deus? Vou te fazer outra pergunta. Quando foi a última vez que a sua alma se derramou diante do Senhor por um cântico, um testemunho que despertou santas emoções em você? Vou te fazer outra pergunta. Quando foi a última vez que você demonstrou legitimamente o grau de consciência da sua dívida com Deus? Vou fazer outra pergunta. Quando foi a última vez que você realmente se importou com o que o Senhor Jesus sente e não com o que Ele pode fazer por você? Hein? E não com o que você precisa também. Hein? Maria, queridos, apresentou-se para alegrar o coração de Jesus. Repito, Maria apresentou-se para alegrar o coração de Jesus, não para arrancar alguns benefícios para a sua própria vida. Muitos entram por essas portas por benefícios para a sua própria vida. Deus dá, queridos, Deus faz. Mas o que você tem feito para Deus? Você tem recebido tanta coisa, sabe? Mas o que você tem dado ao Senhor? Ah, pastor, eu tenho dado meu dízimo, só isso. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer a sua veneração, Deus quer o seu trabalho, Deus quer a sua adoração. É mais fácil você cobrar você não está fazendo, cara, né? Você não faz nada por ninguém. E você? Você está fazendo o quê? Hein? Você prega o evangelho onde você trabalha? A tua igreja tem vários departamentos, se eu não me engano são 6, agora vai entrar mais 7. O que você tem feito? Para Ele, né? Minha mãe dizia para mim, o que você tem feito para agradar a Deus? Minha mãe dizia isso. Aí tinha vezes que ela dizia assim, o que você tem feito para me agradar? Né? Porque ela trabalhava fora, a louça ficava suja, a casa sem varrer. Aí quando eu ia pedir a ela no tempo que eu vivia, 5 centavos, cara de vaca, quem lembra disso? Você lembra? Ela dizia, tem aqui 5 centavos. Agora, porque 5 centavos dava para comprar 3 embaré. Você não sabe nem o que é embaré, né? Você não sabe, mas eu sei o que é embaré. Você não sabe, é a minha idade, só tenho 51, vou fazer 52. Dava para comprar 3 embaré na época. Eu falava, mãe, 5 centavos. Ela disse assim, o que você tem feito para me agradar? Né? Embaré? Você não sabe o que é embaré? Quantos anos você tem?
4,3? Você sabe que eu vou em Embaré, né? Sabe, ele sabe. Qual a idade é a sua? Ah, então você sabe mais do que eu que é Embaré. O doce. Mas minha mãe diz isso para mim. O que você tem feito para me agradar? Maria, querido, ela se apresenta a Jesus para alegrar o coração de Jesus. Não para arrancar nada, algum benefício da sua própria vida. Só que antes de quebrar o vaso de alabastro, ela precisou quebrar a si mesmo, oferecer-se a si mesmo a Deus. Sabe? Conta-se uma história de uma missionária que evangelizava as crianças na ilha do sul do Pacífico. Explicava que o costume de dar presentes no Natal era uma impressão de amor que lembrava o grande presente de Deus ao ser humano, Jesus Cristo. Ela entregava presente. E conta-se a história que dias depois, um menino daquela ilha veio à casa da missionária com um cesto de palha e disse: eu te amo e quero dar um presente a você. Então, imediatamente tirou do cesto a mais linda concha que ela jamais viu. A missionária, emocionada, agradeceu, porque ela sabia que aquela concha somente era encontrada do outro lado da ilha, quase meio-dia e meio de caminhada. Então aquele menino disse, então ela disse, por que você teve que ir tão longe para achar essa concha? O garoto sorriu e disse: a longa caminhada faz parte do presente. A longa caminhada faz parte do presente. Arrebentou a boca do balão. Também podia parar essa mensagem aqui, já estava dando tudo certo. A longa caminhada faz parte do presente. O sacrifício faz parte do presente. O sacrifício daquela mulher fazia parte do presente. O teu sacrifício faz parte do presente. Fico pensando, queridos, em quantas vezes o lugar de adoração fica longe demais para a gente. Distante demais quando estamos cansados, o lugar da adoração. Quantas vezes Deus tem nos chamado para buscá-lo em oração, mas essa concha está longe demais para ser buscada. Adorar a Deus, querido, é oferecer tudo o que se tem. Adorar a Deus. Eu quero terminar essa mensagem encorajando você a sentir o que Maria de Betânia sentiu naquela tarde. Nenhum de nós podemos oferecer hoje nardo em vaso de alabastro. Até porque Cristo não precisa mais deste tipo de presente. Maria foi desprezada por muitos que ali estavam, inclusive pelos seus discípulos. Achavam que ela poderia ter ajudado muitos pobres com a venda daquele perfume, ao invés de desperdiçá-lo na cabeça de Jesus. Mas olha só as palavras de Jesus. Jesus disse: deixem essa mulher em paz. Por quê? Por que vocês estão aborrecendo-a? Ela fez para mim uma coisa muito boa, Jesus disse para eles. Pois os pobres estarão sempre com vocês, em qualquer ocasião que vocês quiserem. Poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para a minha sepultura. Coisa espiritual, se você conhece a palavra, você sabe o que eu estou dizendo. Aí ele continua: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vai dizer o 14:6-9, em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Note essa frase: será contado o que ela fez. Ela fez tudo o que pôde na hora certa. E algumas mulheres, semanas depois, levaram um perfume para ungir Jesus na sepultura.
mas já era tarde demais. Sabe? A Maria já tinha feito isso. Queridos, há 3 coisas que jamais voltam. Pega isso. Olhe para mim agora. Olhe para mim. Queridos, há 3 coisas que jamais voltam. Não importa o quanto você ore ou lamente, há 3 coisas: a flecha que sai do arco, a palavra dita e a oportunidade perdida. Vou repetir para você: a flecha que sai do arco, a palavra dita e a oportunidade perdida. Talvez Maria de Betânia tenha pensado: qual é a minha maior posse neste mundo? Ela poderia ter dito: o meu vaso de alabastro. Ela poderia ter dito: isso é meu, e é o meu grande tesouro. Mas ela decidiu: eu vou dar isso ao Senhor. E o que Jesus promete àquela mulher? Curar ela? Devolver o dobro a ela? Ele disse assim, Jesus, no versículo 9: e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. E hoje ela está sendo lembrada. Jesus estava dizendo: Maria de hoje em diante, se alguém quiser saber a essência da adoração, terá que vir a esta casa, terá que lembrar desse vaso de alabastro, a essência da adoração, terá que lembrar desse nardo e do seu amor extravagante por mim. Seu presente, Maria, jamais será esquecido. Jesus não levou o presente para casa porque o presente foi desperdiçado. A fragrância do nardo poderá desaparecer, mas o incenso da sua oração, do seu amor, jamais desaparecerá. Adorar é isso, querido, é oferecer tudo. Você estaria disposto a fazer tudo o que pode por Jesus? Nós estamos acostumados a Jesus fazer tudo o que pode por nós. Mais uma história. Hoje eu estou um contador de história. Conta-se que na Índia um pobre homem mendigava à beira de uma estrada. Conta-se que na Índia um pobre homem mendigava à beira da estrada. Costumeiramente as pessoas passavam e jogavam em um saco de pano alguns grãos de arroz ou um punhado de arroz nas mãos. E com isso ele sobrevivia, porque no final do dia ele tinha uma saca de arroz ou meia saca de arroz. De vez em quando alguém jogava algumas moedas também, pegava uma moedinha e jogava. Ele ficava maravilhado com isso. Certo dia ele viu uma multidão que ele se aproximou no meio dele. Certo dia ele viu uma multidão que se aproximava e no meio dela apareceu um príncipe daquele povo. Então pensou consigo mesmo: que sorte minha, ele é um homem rico e com certeza me dará uma boa soma de moedas. Ao chegar até aquele mendigo, aquele príncipe olha, vê aquela saca na mão dele, e ele tinha praticamente uma meia saca de arroz. E o príncipe vira e diz assim: darias tu a mim o teu príncipe, darias tu a mim o teu príncipe, o teu saco, a tua meia saca de arroz? Ele se escandalizou com aquele pedido e respondeu: majestade, mas é tudo que me resta. Aqui tem um dia e meio de trabalho, de colheita, de esmola, e tu me pedes a minha meia saca de arroz? Não posso fazer isso. Mas o príncipe diz: eu quero o teu saco de arroz, disse o príncipe. Não posso, Alteza, assim morrerei de fome. Pela terceira vez o príncipe gentilmente pediu a saca de arroz daquele mendigo. Muito contrariado por insistência, muito contrariado, o pobre homem mete a mão na saca de arroz e tirou assim
punhado de arroz, e jogou na mão do príncipe, que o arroz vazou e ficou assim, praticamente alguns grãos. E o príncipe depois olhou, por sua vez, ficou 3 grãos de arroz na mão dele. Então o príncipe, diante de todo, tirou de um saco cheio de moedas de ouro, 3 moedas de ouro, e jogou no colo daquele mendigo. Caindo em si, o mendigo começou a exclamar e gritar: por quê? Por que não joguei todo o meu arroz em suas mãos? Mas já era tarde demais. O príncipe já tinha sondado o coração daquela pessoa. Será que é tarde demais para você? Porque eu tenho um Deus aqui que sonda os corações. Aleluia. Que sabe o que você está vivendo, o que você está fazendo, o que você está oferecendo a Ele. Se você está oferecendo o resto da sua adoração, do seu tempo, sabe? Muitos entram por essas portas uma vez no mês, sabe? Eu não posso, porque a minha vida, tu sabes, tu conhece a minha vida, Deus sabe de todas as coisas, sabe de todas as coisas, mas nós precisamos tomar vergonha na nossa cara, sabe? E nos entregar a Deus de uma forma muito grande. Maria não perdeu a oportunidade, ela deu tudo o que tinha, e daquele dia adiante, por todo mundo ficaria registrado o seu presente, um dia em que Jesus foi abençoado por uma simples mulher apaixonada. Sabe, eu sou um simples homem apaixonado por Deus. Eu prometo a mim mesmo, eu sou um simples homem apaixonado por Deus. Só apaixonado por Deus. Repito para você o Salmo 116, 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Hoje eu quero desafiar você para vir a Jesus hoje. Não por você, mas para abençoá-lo. Eu abençoando Jesus? Que doideira é essa, pastor? Não para você, mas para abençoá-lo. Com a sua adoração, com o seu louvor, com a sua veneração a Ele. Para alegrar o coração de Jesus, para honrar Jesus, para homenageá-lo, sabe? A glória é tua, a glória é do Senhor. Hoje, não pediremos nada a Ele, a não ser que nos ajude, que nos ensine a adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos encher o altar do Senhor de vasos de alabastros a serem quebrados. Vamos encher o altar do Senhor de vasos de alabastros a serem quebrados. Vamos ungir os pés com o nardo da nossa obediência e da nossa submissão a Ele. Vamos deixar no seu altar muitas provas do nosso amor por Jesus. Vamos vir a Ele pedindo somente que as suas poderosas mãos quebrantem a nossa vida, nosso orgulho, nossa mesquinhez, nossa avareza, nosso egoísmo. Porque é isso que impede o bálsamo, o nardo puro ser derramado diante de Jesus. É isso que impede que corram rios de nardo puro diante de Jesus hoje nesta igreja. Que haja um altar erguido com um pedaço dos vasos de alabastro de nossas vidas. Pois o Cordeiro é digno pelo seu sacrifício por nós. E a minha frase final deste culto é essa: a mulher pecadora não falou nada, não pediu nada, mas recebeu tudo. A mulher pecadora não falou nada, não pediu nada, mas recebeu tudo. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente.
Agora, olhe para mim. Tudo que eu falei e preguei, eu não vou precisar nem narrar para você, que você vai ver essa história aqui. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada pelo poder de Deus. Hoje eu tenho uma movimentação muito grande aqui nesta igreja, mas o perfume que vai ser derramado neste lugar vai ser um perfume que vai tomar a sua vida. E eu digo, através desse cheiro, deste perfume oferecido ao Senhor, aos pés dele, o quebrar do vaso, olhe para mim, vai transformar a sua vida, o seu coração, e a partir de hoje, você vai ser uma outra pessoa, você vai ser um adorador de verdade, você vai ser um adorador que vai dar valor às coisas de Deus, às coisas do nosso Pai Celestial. Que hoje seja o dia da sua vitória, que o nardo possa ser derramado neste altar, e os vasos possam ser quebrados. Se quebre diante de Deus, queridos, mostre a Deus, sabe, aquilo que você precisa, se quebrando, se entregando a Ele. O nardo já está sendo derramado sobre a sua vida, sobre a nossa vida, mas antes você tem de derramar aos pés de Jesus a sua adoração, o seu louvor, a sua veneração. Que Deus seja louvado, que Deus seja adorado. Viva Jesus nesta terra, glória a Deus nas alturas. Aplauda Jesus. De uma mulher, é isso? Uma mulher pecadora que entrou na casa de Simão o leproso. Preste atenção nisso. E essa mulher veio porque tinha uma festa, tinha um jantar que estava sendo dado naquele lugar. E essa mulher entra nesta casa e a história dela começa a mudar. A sua história pode mudar. Nós queremos derramar o nosso amor a Ti. Leve para o seu coração. Tudo que nós temos, só você é digno de receber. Tudo que nós somos, entregamos a Ti, Senhor. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto, fui perdoada, logo quis Te vir. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés.
não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Muito mais, muito mais, muito mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Sim, a tua presença vale mais. Então eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Receba minha oferta de amor. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Com alegria eu te dou. Com alegria eu te dou, Senhor. E o perfume subirá, e eu e essa sala se encherá com a minha adoração. Como eu ofereço seu perfume a Ele, ofereço suas palavras a Ele. E essa sala se encherá, e essa sala se encherá. Todos vão sentir o cheiro do nosso amor. Todos vão sentir o cheiro do nosso amor, Jesus. Deixa o perfume encher, deixa ele ser sentido. Aos pés do amado é o meu lugar. Alguns podem até não entender, mas sentirão o cheiro da minha adoração a ti. E não importa o que vão dizer de mim. Quem foi muito perdoado, muito amo, eu muito amo a ti. Só eu sei, só eu sei, só eu sei o que fizeste por mim. Só eu sei o que fizeste em mim. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar,
Custe o preço que custar, não importa. Eu quebraria o vaso outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, uma e outra vez, de novo, de novo, de novo, uma e outra vez. Pois só eu sei, só eu sei, só eu sei. Quem muito é perdoado, muito ama, e muito ama de Vamos aplaudir, queridos. Aplauda Jesus de pé. Quebra o seu vaso aos pés do seu amado hoje. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Ah, Jesus. Quantas coisas boas nós temos vivido nesse tempo. São tempos tão difíceis, Senhor. Tempo de escassez. Mas nós temos vivido tempos tão bons. Tempos que Tu tens mudado a vida de tantas pessoas, Pai. Eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Te dou graças, Jesus, por essa oportunidade tão rica que Tu nos dá, Senhor. Oportunidade ímpar. Que santa ceia linda, Jesus. Ah, Deus maravilhoso. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu estás aqui neste lugar. Ah, Jesus, que coisa boa para a gente. Que pensamento bom, que estrutura boa. Ah, Jesus, que haja cacos de vasos quebrados nesse altar. Cacos, que o nardo seja derramado neste altar. Oh, que não falte cacos de pessoas quebradas. Você não é inquebrável. Se quebre diante de Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus fez isso por nós. Pegue a sua ceia, querido. Receba a ceia dos diáconos. Pegue a sua ceia. Pegue a sua ceia. Pensando em tudo isso que aconteceu aqui nesta noite. Ah, Jesus, que coisa maravilhosa, Senhor. Coisa maravilhosa, meu Deus. Obrigado por esta tarde, Senhor. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Jesus. É através do sacrifício mesmo. É através da renúncia. É através da entrega. É através de dar o seu tempo. Oh, como essas meninas deram o seu tempo. Chuva, sol, trabalho, cansaço. Ônibus, carro, a pé. Ah, Deus, obrigado.
Quantas pessoas chegaram aqui dando tudo de si. Eu quebro o meu vaso. Você está quebrando o seu vaso nos pés do seu amado. Ele está aqui, tomando conta da minha vida e da sua vida. Ah, Jesus, obrigado. Não tenho palavras, Jesus, me faltam palavras. Tua presença é rica e maravilhosa. Abrace a sua ceia, queridos. Abrace o seu pão. Abrace o seu cálice, sabe? Abrace o seu cálice. Ah, Jesus, que coisa linda. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse é o melhor silêncio. Uma reflexão que nós estamos fazendo da nossa vida. Deus não quer o que você tem, Deus quer a tua adoração. Deus quer o teu melhor. Deus, Ele te quer. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe cada dia de vocês. Que Deus renove o amor de vocês um pelos outros. Que Deus renove o amor de vocês pelos pais de vocês. Que Deus renove o amor dos pais que vocês têm por vocês. Que Deus reconstrua a vida de cada um de vocês. Foi quebrado o vaso. Foi derramado. Que a alegria do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Que a bênção do Senhor venha sobre a vida de vocês de uma forma insondável. Receba de Deus, receba de Deus, receba do Senhor. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali eu adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com posse e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com posse e enche-me
Deus, te agradeço por esse pão. Te agradeço pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós oferecemos a Ti a nossa vida. Tu já deste a Tua por nós e nós oferecemos a Ti a nossa vida. Eu abençoo esse pão em nome de Jesus. Comamos todo, coma deste pão. Abra o seu cálice, por gentileza. Gente, a unção está tão grande que me falta forças. Ai, Jesus. Pega seu cálice aos céus. Obrigado, Jesus, por este cálice. Que cheiro é esse que toma este lugar? Perfume agradável é esse? Deus, eu quero te pedir a tua bênção para este cálice. Que essa noite não saia da nossa memória. Que não saia da nossa memória esta noite. Te peço a tua bênção para este cálice. Em nome de Jesus. Diga amém. Beba deste cálice.
Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto, querido. Que o amor de Deus, as doces consolações, o Espírito Santo estejam sobre a nossa vida de uma forma rica. Aplauda o Senhor essa noite. Receba mais do Espírito.